Bom dia, povo de Deus, amém? Vocês estão com frio, amém? Opa, tem gente com frio, mas a chapa vai esquentar aqui, glória a Deus. Então, aproveitando que você ainda está de pé, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, alguns versos a seguir, na verdade, do 1 até o 5. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, alguns versos a seguir. Então eu passo a ler, segundo o livro de Crônicas, 26 em diante. Diz assim a santa palavra do Senhor. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos. Vou repetir. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode se assentar. Glória a Deus. Então, hoje nós temos uma palavra da parte de Deus, como sempre teve aqui, né? O pastor Marcos pregou no domingo passado sobre a importância do Evangelho aí, né? E hoje, para você que gosta de anotar e dar título, as mensagens lições preciosas na vida do rei Uzias. Eu vou repetir, lições preciosas na vida do rei Uzias. Glória a Deus. Bom, tudo, mas exatamente tudo que está escrito na Bíblia, ela tem um propósito. Existem homens que na Bíblia a gente vê e devemos seguir o exemplo da sua fé. Porém, existem homens que às vezes na Bíblia e Deus, homens reis, homens importantes, profetas, que às vezes vacilaram. E Deus sempre procura retratar o lado real da história, o lado humano. Então, quando Deus escolhe alguém, Deus sabe quem escolhe. Deus nunca unge cabeça errada. Quando Deus unge alguém, Ele sabe que essa pessoa é escolhida, aleluia. Ele sabe que essa pessoa até vai errar. Ele sabe que essa pessoa às vezes vai cair em algum pecado, às vezes, mas Ele nunca unge cabeça errada. Quando Ele unge alguém, Ele sabe quem Ele escolheu. Ele sabe que essa pessoa, aleluia, é uma pessoa que tem um propósito aqui nessa terra. É uma pessoa que é especial, aleluia. E quando Deus escolheu você para estar nesse culto, Ele escolheu certo. Ele não escolheu aqueles que não estariam. Ele escolheu você para estar aqui, para receber uma bênção, para ser abençoado, para cultuar a Deus, aleluia. Quando a gente olha para a história desse menino, um menino de 16 anos, talvez alguém tenha algum filho de 16 anos. Como que é a cabeça de um garoto de 16 anos? Para reinar um povo como o povo de Judá. Uma nação forte, uma nação escolhida por Deus. Se você olhar, parece ser meio que quase que um absurdo colocar alguém no governo de uma nação com 16 anos. Porém, quando Deus escolhe alguém, quando Deus unge alguém, Ele nunca unge a cabeça errada, Ele nunca escolhe errado. Nós é que às vezes fizemos escolhas erradas. Imagine você colocar no Brasil, alguém com 16 anos para governar essa nação. O que você diria? Talvez o que eu diria, está louco? Olha a responsabilidade de colocar alguém com 16 anos para governar uma nação como essa. Isso vai dar tudo errado. Só que, quando Uzias começou a reinar, ele tinha alguns mentores. E você sabe que um bom governo se faz com bons conselheiros?
na multidão de conselheiros a sabedoria, já diz a Bíblia. Todo rei que se preze, todo governante que se preze, ele tem que ter os seus conselheiros. Todo pastor que se preze, ele precisa ter um pastor que o discipula, ele precisa ter alguém com quem se aconselhar. Não pense que nós que estamos aqui não nos aconselhamos de vez em quando com alguém. Então, uma pessoa que às vezes não se aconselha com ninguém, uma pessoa que se diz autossuficiente ou que pensa que é autossuficiente, geralmente acaba incorrendo em erros, geralmente acaba acontecendo coisas ruins da vida dela e ela vai aprendendo com as dificuldades da vida. E eu vejo aqui, aí na história de Uzias, um menino que viu seu pai preso pelo rei de Israel, e por 15 anos esse homem fica lá, porque o pai dele, Amazias, fez o que era reto diante de Deus no começo, o vô dele também no começo, só que no fim se entregou à idolatria. O que é isso? O coração dele não foi perfeito com Deus, o coração deles adorou a outros deuses que Deus não tinha mandado adorar. E se você olhar, o nome Uzias significa Jeová é a força. Ou seja, quando o pai dele teve, a mãe gerou ele, a Jecolias, que diz aqui o nome da mãe dele, foi dado o nome desse menino, Jeová é a força, porque a força desse menino não estava nele, não estava nas pessoas, estava em Deus, aleluia. E se ele confiasse em Deus, certamente Deus seria a sua força. Então, ele é mentoreado pelo sábio Zacarias, sábios nas visões de Deus. E é isso que acontece. Muitas vezes, quando nós somos mentoreados, hoje está uma palavra moderna, fala de mentor, coach, mas aqui diz que ele foi instruído ou disciplinado, como você queira, por um sábio nas visões. Quando você tem alguém sábio na sua vida, para te orientar, certamente você prospera. Então eu quero listar 3 tempos na vida de Uzias. E todo ser humano tem esses 3 tempos. O tempo do aprendizado, o tempo, se você aprender, e realmente fizer tudo certo, você vai ter o tempo de colher as bênçãos, mas vai ter o terceiro tempo na vida de todo ser humano, que é o tempo da confirmação da bênção. Todo ser humano passa por isso. Tempo de aprendizado, se aprendeu, ele vai para o segundo nível, que é o tempo de colher bênçãos. E nesse tempo de colher bênçãos, que é um tempo perigoso, porque você pode dar glória a Deus, ou a soberba entrar no teu coração. Você começa a se achar bom demais. Então, nesse segundo etapa da vida, se define se as bênçãos vão se confirmar na tua vida, ou se você vai ter que voltar lá de novo para o começo. Se às vezes, é como alguém que faz uma corrida que não pode deixar cair, por exemplo, não tem aquela brincadeira do ovo da colher, você vai andando, se cai você tem que voltar para o começo, e assim é a vida. Se você aprender, você vai colher bênçãos, e se você glorificar a Deus, Deus confirma teu ministério, confirma tua família, confirma as coisas. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, sobre o tempo do aprendizado. Uzias pôde aprender com o exemplo negativo de seu pai. Seu pai, o Amazias, ele começou bem. Ele ouviu profetas. Então, quando teve uma guerra, o profeta falou, ele disse, não leva a Israel. Deus não mandou você levar a Israel. Ele foi bem. Só que depois que ele recebeu os despojos dessa guerra, que era a recompensa, o que aconteceu? Ele chegou um profeta para ele e disse assim, olha, Deus não se agradou disso. Ele disse, por acaso eu te coloquei como conselheiro do rei? Então ele começou a soberba entrar no coração dele. E o que aconteceu? Justamente quando a soberba entrou no coração desse Amazias, quando ele começou a se achar bom demais, o que aconteceu? Ele foi preso. E o que eu quero dizer para você? Muitas vezes você precisa pegar um exemplo negativo de alguém, da vida de alguém, para aprender. Deus permite vários exemplos negativos de algumas pessoas para nos mostrar que sempre estar com Deus é o melhor remédio. Sempre estar com Deus é a melhor opção. Às vezes o que acontece? Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito.
Então, o que eu vejo aqui? Ele pôde aprender com o exemplo do seu pai, que entregou-se à idolatria. Então, ele podia olhar para o pai. Muitas vezes, se você tem um pai ou uma mãe que às vezes não foi um bom exemplo para você, você pode acusá-lo, dizer que culpar o destino, culpar o universo, culpar seus pais e dizer, não, eu sou assim porque meu pai não me deu oportunidade, meu pai fez isso, fez aquilo. É verdade, pode até influenciar. Só que você também pode pegar disso e dizer, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. Deus me chamou para ser diferente. Eu já contei isso algumas vezes, quando minha mãe morreu, meu pai casou de novo, a gente ficou ali, nós dois, eu e meu irmão, então o meu pai queria que nós morássemos com ele, ele insistiu várias vezes, mas nós não quisemos. E muita gente disse que eu e meu irmão iríamos virar maconheiros. Na época, eles diziam assim, né, esses guris vão virar maconheiros, vão virar largados aí. Mas tudo é uma questão de escolha. Por exemplo, você escolheu estar aqui. Você poderia ter escolhido estar em casa. Então, quando a gente começa a culpar os outros, a gente tira uma das leis mais importantes do universo, uma das leis mais importantes de Deus, que é a lei do livre-arbítrio. Você escolhe. Você é responsável pela sua vida. Não terceirize isso para alguém ou para outro. Então, ele pôde aprender. Ele também pôde aprender com o profeta Zacarias, um homem de Deus que começou a ensiná-lo a palavra de Deus. Então assim, Deus tem colocado nessa igreja homens sábios, homens que conhecem a palavra de Deus, homens que podem te ensinar, aqui e tantos outros ministérios, mas às vezes a gente despreza. Aquele que despreza a palavra, despreza a Deus. Não é verdade? Se você acha que sabe mais do que a palavra, você está dizendo que sabe mais do que Deus. Se eu digo que eu sei mais do que a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu sei mais do que a palavra de Deus. Que eu sou mais inteligente que Deus. E é exatamente isso que aconteceram com esses homens. Eles quiseram saber mais do que a palavra. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu quero fazer do meu jeito. A Bíblia, algumas coisas que me convêm eu quero obedecer, outras que não convêm eu digo que não é bem assim, que os tempos mudaram, isso era antigamente, mas eu quero dizer, a Bíblia nunca mudou. Os homens é que mudaram. E Deus sempre quis que eu e que você voltasse ao início, às origens. Ele sempre quis ter comunhão comigo e com você. Ele pôde aprender com sua mãe, e a Bíblia faz questão de citar a sua mãe, né? Jecolias, no versículo 3 aqui, que eu aconselhava. Ele pôde aprender também com o sucesso, a honra e a riqueza e com Deus. Deus tem colocado muitas coisas na tua vida, não é para te deixar triste, é para você aprender. O tempo de aprendizado é um tempo que vem muitas provas, muitas vezes. E não só provas difíceis, mas provas, às vezes, de bênçãos. Quem não está sempre aprendendo, nunca vai poder ensinar. Quem não senta para ouvir, não pode subir aqui para falar. Então, quando esse menino ele foi mentoreado, enquanto ele esteve com o profeta Zacarias, enquanto ele esteve humilde, Deus começou a abençoar, Deus começou a prosperar ele. Então o que eu quero dizer para você? Quando nós chegamos muitas vezes, pelas primeiras vezes na igreja, tudo é novidade. Como Deus falou comigo, sabe? Parece que eu senti algo diferente. Quando o pastor falou, orou, a oração dele foi boa. Agora parece que o pastor não sabe mais orar direito. Parece que o culto não tem mais unção. Parece que o louvor não canta mais como cantava antes. A gente começa a olhar para o passado. E quem vive do passado, você sabe, é museu. Deus nunca quis que você ou eu voltássemos ao passado, porque o passado não volta mais. Deus sempre quis
que eu e que você voltasse sim às origens, porque você é um projeto original de Deus, eu sou um projeto original de Deus, e quando eu volto às minhas origens, eu sei daquele que me criou, eu sei para que, da onde Ele me tirou, eu sei para que o que Ele está fazendo na minha vida, e o que Ele ainda há de fazer, aleluia, porque quando eu me humilho, quando eu me ajoelho, eu digo: Senhor, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver contigo, porque se eu for para subir sozinho no altar, nem me deixa subir, eu sei que Ele vai fazer, porque eu não posso, aleluia. E Deus quer restaurar a tua casa, a tua vida. E o que eu quero dizer? Então, ele teve essa oportunidade. Tem um homem de Deus do seu lado, tem uma mãe, o pai não teve, mas ele tinha Zacarias que o substituiu, um homem de Deus. Pôde aprender com a palavra de Deus. E se tem algo que a gente aprende todo dia, é com a palavra de Deus. E a gente, se não souber a palavra de Deus, diz a Bíblia que é o poder da bênção e da maldição, da vida e da morte. Você sabia que teve uma passagem da Bíblia, em Juízes capítulo 7, que morreram 42 mil pessoas porque não sabia dizer uma palavra, cibolete, era para ser chibolete, e eles disseram cibolete. Você já leu isso? Se não leu, vai ler. Porque ali em Números 7, o povo de Efraim tinha um sotaque diferente do outro povo, né, que era do povo ali de Gileade. Então o que eu quero dizer? A Bíblia tem tantas coisas interessantes. E você pode dizer: por que isso? Porque o que eu quero dizer, a ordem, a disciplina, a obediência sempre vai ser a mesma. Quando você obedece a palavra, gera vida na tua casa, na tua família. Quando você desobedece, gera morte na tua casa, na tua família, morte espiritual. E no tempo, então, o primeiro tempo é o tempo de aprendizado. O segundo tempo é o tempo das bênçãos. E talvez esse seja o tempo mais preocupante. Por quê? Porque quando Uzias recebeu as bênçãos de Deus, seu reinado logo prosperou. Ele edificou cidades, restituiu Judá, fez torres em Jerusalém, cavou poços, teve gado. A agricultura prosperou como nunca no tempo de Uzias. Tanto é que você vai ver ali no livro de Reis que ele foi chamado amigo da agricultura. Ou seja, a terra produziu. Então o que eu quero dizer, vai ter momentos da tua vida que se você fizer as coisas segundo a palavra, Deus vai começar a te abençoar. Deus vai começar a prosperar a tua vida. Deus vai começar a colocar coisas que você nem imaginava, aleluia. Só que, né, ele inclusive derrotou seus inimigos. Lutas com Jesus ou sem Jesus você vai ter. Muitas vezes o que nós gostaríamos de ter? Uma vida de sombra e água fresca. Não é verdade? Se eu disser assim: olha, eu tenho 50 mil reais para você, pastor Adriano, quer? Amém. Ok. Só que você vai ter que ir lá na guerra, enfrentar alguns soldados, né? E você pode inclusive morrer nessa coisa. Ele já pode ser que ele já pense, né? Pode ser que eu já pense. Então a gente só quer a bênção, mas não quer o processo. Porque nós queremos vida fácil. E a Bíblia não fala tereis vida e vida fácil, mas sim vida em abundância. Nunca disse que é fácil, né? Talvez eu e você gostaríamos de mudar. Aquele que crê em mim terá vida e vida fácil, vida mole. Mas não é assim que a Bíblia diz. Então ele derrotou inimigos, sua fama foi longe. Porém, é aqui que eu quero chamar a tua atenção e a minha também. Às vezes, no teu melhor momento financeiro, às vezes quando está dando tudo certo, às vezes quando parece que você começa a prosperar no ministério, prosperar financeiramente, sabe? Você começa, parece que
tem um nível espiritual diferente, você se acha melhor do que os outros, você não diz, mas lá dentro, o teu ego, você acha que você já começa a pregar melhor, você acha que a tua oração é que é melhor que os outros, você começa a se exaltar. Aí é que está o perigo. Não foi isso que Lúcifer fez? Não foi isso? Ele se achou melhor do que Deus? E quando a gente começa a achar que sabe mais do que a Bíblia, que o meu conhecimento, a minha faculdade que eu fiz, o meu curso técnico, a minha instrução, sabe, eu sei fazer melhor. Não, esse negócio de dízimo, não, isso é ultrapassado. Hoje não é só você administrar bem, fazer investimento nisso, na bolsa, faz negócio aqui. Claro que você tem que fazer às vezes as tuas coisas, mas você começa a dizer que o teu conhecimento é mais do que a palavra de Deus, está a um passo da queda. Diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, é isso que eu quero chamar a tua atenção e a minha. Quando a gente acha que a gente já não precisa mais ir tanto no culto, a gente já não precisa mais de uma célula para ser discipulado, a gente não precisa mais de retiro, eu já fui em tantos. A gente não precisa mais de conselho de ninguém, eu já sei. E é aí que está o perigo. E é por isso que às vezes aí a gente perde a batalha. Porque a gente, sem querer confessar, a gente começa a dizer que é autossuficiente. Eu preciso de você. Eu preciso de conselho. Você precisa de conselho. Quando eu venho orar, eu já disse isso. Primeira oração, eu digo para minha esposa, ora por mim. Eu sei que se ela não orar por mim, eu me sinto inseguro. Porque eu não tenho capacidade de estar aqui. Mas Deus me capacita. Eu não sei falar aqui para vocês. Quem conhece minha história, eu tinha até vergonha de me olhar no espelho, de olhar as pessoas, de receber visitas. É Deus que faz. Se não for Deus nesse ambiente, para que vocês estariam aqui? Se vocês estiverem aqui, não acreditam que Deus que usa pessoas simples como eu, pastor Adriano, e tantos outros pregadores ou pregadoras que vêm aqui, para que estar aqui? Então não é melhor a gente conversar na nossa casa, bater um papo? Se Deus não falar nesse altar, eu não quero mais pregar. Se não for Deus que fala, eu não preciso mais subir aqui. Eu não preciso mais vir aqui. Para quê? Se você que está nos vendo, se você não está vendo e não acreditar que é Deus que fala, para quê? Para quê? Para que perder sono? Para quê? Ficar perdendo um tempo vendo? Para quê? Nós temos que entender que Deus usa pessoas simples. Simples como eu, como você, para falar. E Uzias começou a se achar bom demais. Chegou um momento que, além de rei, sucesso, não foi suficiente. Ele quis entrar no templo e oferecer sacrifício, incenso, queimar incenso para Deus. E pela lei antiga, só podia entrar no templo lá e oferecer incenso o sacerdote. Veja bem, escute bem isso. Preste atenção nisso. Um rei ou um profeta jamais poderia ser um sacerdote. Porém, um sacerdote sim, poderia ser profeta ou até rei. Mas um rei ou um sacerdote, se ele não fosse chamado, ele jamais poderia ser um sacerdote. Porém, Uzias parece que se esqueceu disso e quis chegar, entrou no templo e ele disse, não, deixa que eu oro. Eu sou um homem bom, Deus está me prosperando. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha, eu sou abençoado. Eu não preciso mais da oração de vocês, deixa eu orar. E ele foi se apresentar diante de Deus e no mesmo instante a lepra veio na sua testa. Lepra sempre significou sinal de pecado. O que eu quero dizer para você é que chegou o tempo da gente entender que nós precisamos um dos outros. A humildade, é muito lindo falar de humildade. Mas será que eu a vivo? Será que eu sou humilde de verdade? Será mesmo? E eu termino esse culto contando uma história que eu vi. Lá na Turquia, se eu não estou equivocado, ou na Polônia, não lembro mais, mas foi um desses dois países.
tive um menino que ele sempre vinha para a aula. Só que todos os dias ele chegava atrasado nessa aula. E lá a disciplina era muito rígida. E quando ele chegava na aula, o professor, ele batia, ele não podia entrar na sala de aula sem bater. O professor dizia, entra. E quando ele chegava, ele colocava as mãos e o professor pegava uma régua todos os dias. Isso foi dia após dia. Esse menino não conseguia chegar no horário e aquele professor ficava louco. Como esse menino pode chegar todo dia atrasado? Não dá para entender. E um dia o professor vem de bicicleta, um pouco mais cedo, e no caminho ele vê aquele menino que chegava todo dia atrasado, bem cedo, empurrando uma cadeira de roda com a sua mãe, que era cadeirante. Ele tinha que levar todo dia a mãe para fazer um exame lá no hospital. E ele tinha que esperar o horário do hospital abrir, lá tudo certinho, e por isso ele chegava. Só que ele nunca disse ele nunca culpou a mãe, ele sempre preferiu apanhar. E esse professor então escorreu lágrima do olho, e quando o menino bateu na porta, o menino já estendeu a mão para ele dar a reguada nele, ele pegou, se ajoelhou, abraçou o menino, e ele botou a mão e disse, pode bater, quem merece apanhar sou eu. Às vezes, nós não sabemos a história das pessoas, às vezes nós não conhecemos o que a pessoa está vivendo, e às vezes nós somos tão bons em julgar, nós somos tão bons. Quem é que julga se não é o juiz? Quem é que determina as coisas se não é Deus? Então, queridos, hoje vai ser um culto curto, mas eu queria só falar para mim e para ti sobre humildade. Às vezes, chega muito culto que a gente prega, aqui está cheio da unção, e a gente tem que cuidar muito, para isso não subir para o nosso coração. Nós aqui, tem que cuidar. De vez em quando, eu sei que os irmãos falam com a melhor das boas intenções, dizendo, olha, como Deus te usou, Deus falou tanto comigo, né? Deus te usa. E a gente fica feliz, e tem que ficar, porque o elogio nunca estraga. Essa história de que elogio estragar é bobagem, é do inferno. Você tem que elogiar sim. O problema é quem recebe o elogio. O que eu faço com esse elogio? Eu glorifico a Deus ou eu tomo para mim? Então eu queria te convidar a ficar de pé. Quero orar por você. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está o teu nível espiritual. Uzias começou bem, mas terminou mal. Terminou leproso. Por quê? Porque se achou bom demais. Talvez você está aqui, você acha que já está bom o suficiente. É isso que Deus tem para você, eu já sei bastante a Bíblia. Eu mal preciso aprender, porque eu já li a Bíblia algumas vezes. Gente, a gente está todo dia aprendendo. Se eu não começar a aprender de novo, lembra dos 3 tempos da vida. O tempo da bênção, o tempo do aprendizado, o tempo da bênção e o tempo da confirmação da bênção. Se eu quando Deus me abençoar, eu não glorificar a Deus, eu vou voltar para aprender tudo de novo. E é por isso que talvez a minha ou a tua vida vai e volta. A gente vai, tem que retornar tudo de novo, como uma escola. Roda, volta lá no início do ano. E Deus quer ensinar a gente que toda vez que a gente fizer alguma coisa boa, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Eu quero estar sensível à direção de Deus. Senhor, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Senhor, eu queria pregar outra palavra. Eu tinha outra ministração para pregar hoje. Mas eu creio que o Senhor quis que eu trouxesse essa. Porque tem gente que talvez não aprendeu o suficiente. Vai e volta, vai e volta. Talvez tem gente aqui que acha que a sua vida não tem jeito, que é um engano, que é um erro, mas Deus nunca unge cabeça errada. Deus nunca escolhe alguém errado. Deus sabia exatamente que você ia errar. Deus sabia quando talvez você iria ter um certo tempo, talvez até se desviar e voltar. Deus sabia disso. Você não surpreendeu Deus, porque Deus sabia
que talvez você teve a escolha sim de continuar, mas pecou, errou, mas Deus nunca te cobrou isso. Deus sempre diz: volta. E Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de se humilhar, é tempo de voltar, é tempo de chegar diante de Deus e confessar que precisa de Deus, precisa desesperadamente de Deus, porque um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, é uma mulher que está pronta para morrer. E Deus diz para mim e para você: não, o teu tempo não acabou. Eu tenho coisas para te ensinar. Talvez você não acredita mais. Você talvez pensa: eu estou anos na igreja, esse nível espiritual meu parece uma gangorra, tem hora que parece que vai e eu volto. É que a gente precisa entender que todo dia a gente precisa aprender alguma coisa. Então, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de cada vida que está aqui. Eu não sei como essa vida chegou. Essas pessoas que estão nos vendo também, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor. Coloca, Senhor, dentro do nosso coração, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração onde a gente possa falar as Tuas palavras, onde as palavras dos Teus lábios, o meditar do Teu coração possam ser agradáveis diante de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante dessa Tua igreja. Senhor, eu sei que é um tempo, Senhor, em que essa pandemia, esse momento tentou esfriar todo mundo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor ainda tem planos conosco. O Senhor ainda quer fazer coisas extraordinárias. Não é o fim. Não foi isso que Deus projetou. Deus tem muito mais. Aleluia. Eu queria que você adorasse a Deus enquanto isso. Comece a orar, adorar a Deus. Feche os teus olhos. Agradeça-o, porque Deus não desistiu de você ainda. Ele não desistiu. Não se tu